Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, semana de estreia e a gente vai falar sobre isso, já tem data definida, já tem horário definido e terá transmissão exclusiva desse jogo, você vai saber onde você pode assistir Vasco e Vila Nova, o que esperar desse jogo, como o Vasco está se preparando, tem jogador aí que no início da semana tá como dúvida, mas que pode sim jogar. A gente vai falar sobre isso, dois jogadores importantes aí. A gente vai trazer essa informação aqui para você. E vamos falar também sobre Benjamin Roleiser. O que é que tá acontecendo? Roleiser, como eles gostam de falar lá na Argentina. O que é que tá acontecendo com o jogador? Ontem saiu a informação da lista do River para a Copa Libertadores, e o que é que acontece? O nome dele não estava, o do Angelleri também não estava, e a gente vai trazer essa informação aqui para vocês, que muita gente ficou empolvorosa achando, será que ele vai pro Vasco? Será que tá vindo pro Vasco? A gente vai explicar essa situação aqui para vocês nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço para vocês, estamos entrando no ar, uma excelente semana para todos vocês, muito obrigado sempre a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado, e vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, já somos mais de 5 mil inscritos aqui, 5 mil vascaínos, enfim, sou muito grato a vocês por tudo que fazem por nosso canal. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o nosso canal agora, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou o nosso vídeo, você estava pesquisando e achou? Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, comentarista aqui desse canal, analista, scout, criador, a gente traz todas as informações do Vasco, eu analiso os jogadores, analiso o Vasco taticamente, inclusive vou analisar o Vasco aí durante a semana, vou analisar o time do Vila Nova aqui também, enfim, seja muito bem-vindo, aqui é o canal para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco de um jeito diferente, não só notícias, mas análise tática, tudo para você ficar por dentro do Vasco da Gama. Então seja muito bem-vindo. Olha, vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu vou falar sobre a situação do Benjamin Roleiser, também sobre a situação do jogador Angelleri, jogadores que não foram inscritos na Libertadores. Mas eu vou dizer aqui sobre o jogo Vasco e Vila Nova. O Vasco vai pegar um adversário muito complicado. Eu tenho acompanhado o Vila Nova, inclusive hoje já estava assistindo o jogo da semifinal do Vila Nova, também contra a equipe do Atlético Goianiense. Um time muito perigoso, assisti o jogo deles também na Copa do Brasil. É um time que se comporta muito bem defensivamente, um time que joga num modelo que o Vasco teve se prejudicou durante essa temporada, que foi a mesma forma que joga o Bangu, a forma que joga o Português. O Vasco teve problemas para jogar contra esses times. E o que é que acontece? O jogo já tem tudo definido. A data, nessa sexta-feira, o Vasco jogará às 19 horas em São Januário. O Vasco fará a abertura aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Só que tem o seguinte, esse jogo terá transmissão exclusiva. Por quê? O jogo não terá transmissão do Sport TV. O Sport TV também tem os direitos da Série B. Esse jogo será transmitido somente pelo Premier FC. Você que tem aí a TV por cá, TV por assinatura, pode assinar o Premier FC. Você que tem os streams aí, o próprio Globoplay, o próprio Amazon também, você pode fazer aí a assinatura do Premier FC. Esse jogo será transmitido exclusivamente no Premier FC. Nos primeiros 5 jogos, o Vasco terá transmissão, um jogo pelo Sport TV e os demais todos pelo Premier FC. Então fica atento para você assistir esse jogo. Para o jogo, o Vasco ainda tem algumas dúvidas. O Juninho passou aí o final de semana, não jogou contra a equipe da Olaria por um problema aí de desgaste físico. O jogador não foi a campo na atividade. O Yuri estava com sintomas gripais, por isso também não jogou contra a equipe da Olaria. Mas Anderson Conceição e Getúlio já estão de volta ao time do Vasco. As únicas duas dúvidas são essas: se o Yuri e o Juninho estarão aptos para o jogo. Tem até sexta-feira para estarem de boa aí para jogar contra a equipe do Vila Nova. Mas como eu falei, Yuri está com sintomas gripais, o jogador Juninho teve desgaste físico. Vamos falar agora também, gente, sobre a situação dos dois argentinos. Muita gente me perguntou ontem, outras pessoas também que tá lá no grupo também me perguntaram, o próprio nas minhas redes sociais também, sobre o Benjamin Roleiser. O que é que aconteceu? O jogador não foi inscrito pelo Marcelo Galhardo na lista de 50 nomes, até jogadores sub-17 foram, sub-20, e ele não estava, nem ele, nem o Angelleri.
Qual a situação? Vai vir para o Vasco ou não vai? A gente sabe que o Vasco fez uma consulta para o jogador, uma proposta de pouco mais de 2 ou 3 anos, ainda não está uma confirmação, dá muita divergência sobre isso. Alguns jornais argentinos falam que foram até 2024, outros falam que foi até 2025. Quando tem essa dúvida, essa divergência, a gente prefere esperar uma posição oficial. E o que é que acontece? O jogador, ele não continuará no River Plate, não continuaria nem mesmo se o Vasco não tivesse feito uma proposta. O River Plate sabe que a Copa Libertadores ela vai até o final do ano. Se você escreve um jogador como Benjamin Roleiser, pode acontecer o que aconteceu com o River em 2020, quando eles perderam os jogadores e teve que jogar com o Enzo lá no gol, né? O Enzo Pérez no gol. Então eles vão colocar os jogadores que estejam aptos, para que lá na frente não tenha nenhum problema. Ninguém sabe como é que vai a situação da Covid. Então, a situação do Benjamin Roleiser é essa. O jogador não foi inscrito porque ele não está nos planos do River. Ele foi inclusive afastado do time profissional. O que é que acontece com o Vasco? O Vasco tenta uma liberação, só que o River Plate só libera se antes do seu contrato, se o Vasco pagar eles, porque ele tem contrato com o River Plate, ele já pode assinar um pré-contrato, mas para ser liberado em imediato, deveria haver aí uma negociação com o Vasco da Gama. O Vasco tem até dia 14 para poder resolver essa situação. Eu diria, por time de mercado, que essa situação aí vai aí para julho. Eu não acredito que nesse momento, até porque o Vasco tem outros problemas para resolver nesse momento, como para escrever os jogadores ainda, né? Que diferente de onde que o próprio Duque Estrada falou, o Vasco ainda permanece na CBF com essa divergência, e a CBF até então não fez inscrição de jogadores. Por isso o Vasco até não anunciou nenhum dos jogadores que chegaram, nem o Lucas, o próprio Gabriel Dias, nem o Zé Vito, nem também o Eric, que já foi dito lá no Ipiranga que está emprestado ao Vasco da Gama. O Vasco vai esperar essa resolução. É uma divergência que para o Vasco está resolvida, mas CBF até então acha que a situação não está, eles estão aí discutindo para ver como é que vai a situação. Vou colocar aqui a situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está até hoje esperando essa resolução também, igual o Vasco, inclusive já passaram aí para a Justiça Comum para ver que se resolve. Sobre o Angelini, eu vou ser bem sincero a vocês. O Angelini hoje é um jogador que tem os olhos da Europa. O jogador que hoje tem uns vencimentos, um dos maiores vencimentos, se viesse para o Vasco, seria quase uma folha salarial do Vasco da Gama. A ideia do jogador é ir para a Europa. Ele não renovou com o River, seria um baita de um reforço para o Vasco, mas nesse momento, obviamente, ele vai ouvir as propostas da Europa. Em julho, quando a janela se abre para o jogador, vai ter um leque de opções. E é um jogador de seleção. Então, nesse momento, o Angelini, eu vejo o cara que está um pouco mais distante. Mas com a ajuda da 77, tudo pode acontecer, como aconteceu com o Carlos Palacio. Então, pode ser que role. Mas nesse momento, eu acho que a situação do Angelini é mais complicada do que a situação do Benjamin Roleiser, que o Vasco tenta a liberação. Essa informação na Argentina já vem aí circulando há mais de 2 semanas, que o Vasco fez proposta, que o Vasco quer o jogador, que o jogador gostou do projeto apresentado pela 777 Partners. O projeto que estão sendo apresentados a esses jogadores já é um projeto da SAF, então essa situação aí deve se resolver nos próximos dias. Se não conseguir resolver até nesses 8 dias, que eu acho muito pouco provável, o Vasco só terá esse jogador em julho. Então, já esclarecendo aí as dúvidas de vocês. Então é isso, agradeço a todo mundo que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, por você que está dando essa moral pra gente todos os dias. Se inscreve, deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero ver o que você acha, e também deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.